Nós estamos, então, no nosso último dia da série Megafone. Deus veio conversar ou comunicar-se com você através de algumas questões que nós temos tratado nos domingos. Nós falamos no primeiro domingo a respeito desse item importante, ou daquilo que seria o mais importante da comunicação de Deus conosco, que é o seu Filho. Então Deus veio comunicar-se com você através do seu Filho, Jesus Cristo. Nós celebramos nesse primeiro dia da série a Santa Ceia também, foi o dia de Páscoa, e nós lembramos que esta é a comunicação central de Deus para a nossa vida, e é uma comunicação que não é aquela como nós estamos acostumados nos dias atuais, de WhatsApp, de e-mails, telefonemas, mas é uma comunicação que acontece na história de uma forma contundente, e aquela comunicação de Deus ao permitir que seu Filho morresse numa cruz e depois ressuscitasse, é uma comunicação que ecoa e faz barulho até os dias atuais, transformando vidas e continuará a transformar vidas até que Deus volte e traga a Nova Jerusalém diante de nós. Essa comunicação, ela é histórica e ela é atual, e ela tem efeitos e conversa conosco até os dias atuais. Depois nós conversamos sobre o seu Espírito. Deus veio comunicar-se com você através do Espírito Santo. E esse Espírito que vem habitar dentro de nós, ele é o próprio Deus, ele está na Trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E esse Espírito vem habitar os seguidores de Jesus, aqueles que se renderam a Jesus, e ele tem uma forma muito clara e evidente de falar conosco. E nós falamos um pouco sobre isso aqui. Quem esteve conosco foi o pastor Renato Dumas, e ele trouxe algumas coisas muito práticas sobre como nós podemos entender a comunicação de Deus através do seu Espírito. Se você perdeu qualquer uma dessas pregações, está no nosso canal do YouTube, Comunidade Jardim Paulista. Você pode entrar lá e ver as pregações da série toda. Nós conversamos depois, no terceiro dia da série, sobre a forma como Deus conversa conosco através dos sofrimentos. E nós lembramos aqui o fato de que Deus está em missão no mundo, e de que essa missão é a missão de redenção, de transformação, de restauração da criação dele. De forma que o sofrimento, quando chega diante de nós, é para o nosso aperfeiçoamento, é para a nossa proximidade para com Deus, e é para cumprir os propósitos de Deus, não só na nossa vida, mas diante da história e do trabalho que Deus está fazendo na sua criação. Eu sei que é difícil, nós falamos aqui como é difícil falar de sofrimento, especialmente quando as pessoas estão sofrendo, como é delicado, porque muitas vezes parece insensível falar que Deus tem propósito no sofrimento que chegou diante de nós, mas tem. Embora esteja doendo talvez no momento, com o passar dos anos, nós vamos entendendo mais o que Deus queria trabalhar na nossa vida ao permitir que o sofrimento chegasse diante de nós. E nós falamos no domingo passado, então, que Deus veio comunicar isso com você através das conquistas, e como Deus traz prosperidade, traz vitórias para nós, e faz isso com o seu povo ao longo da história, e tudo cooperando para a obra, a missão dele na terra, de forma que nada que chega até você, que você conquista, tem fim em você mesmo, entrando numa dinâmica em si mesmada de que o mundo existe para que eu então esteja satisfeito. Deus não trabalha nessa lógica, e ele tem convidado todos nós a aderirmos à forma como ele tem vivido e trabalhado, para que nós então vivamos com propósitos, com significados, e a nossa vida esteja bem enraizada. E nós falamos aqui que quando a igreja consegue viver em consonância, em conformidade com a obra de Deus, nós falamos como isso é o maior poder de transformação da vida humana na Terra. Quando nós colocamos tudo que Deus nos possibilita como vitórias, conquistas, nas mãos dele, e para que tudo coopere para aquilo que ele está fazendo.
E hoje a nossa conversa é: Deus veio comunicar-se com você através da esperança. Através da esperança. Você está esperando alguma coisa? Você já viu o ser humano que esteja vivo e não esteja esperando algo? A gente talvez esteja esperando coisas simples. A hora do almoço, quase na hora, se alguém está com fome. Está esperando talvez o almoço, está esperando acabar o nosso encontro. Está esperando talvez um encontro com alguém que ama ao longo do dia. Talvez esteja esperando a resolução de algumas coisas durante a semana. Nós, seres humanos, enquanto estamos vivos, estamos esperando algo. Porque nem tudo que nós ansiamos ou precisamos temos nas mãos, correto? Nós não temos tudo o que precisamos dentro do controle das nossas mãos. Não existe ser humano que consiga dominar tudo o que ele precisa para si. E aqui nós já começamos a observar que existe uma característica comum no ser humano, e que eu creio que a palavra diz, essa é uma característica que Deus colocou em cada ser humano, cristão ou não cristão, está sempre à espera de algo, sempre precisando de alguma coisa, esperando que chegue, e não tem condições de controlar tudo que precisa. Deus nos criou dessa forma. Nós precisamos então começar a compreender por que Ele fez dessa forma. Porque nós somos seres de esperança. Seres que esperam que algo aconteça, que chegue até nós. Eu quero, antes de nós entrarmos especificamente no nosso tema, lembrar então nesse fim de série que a expectativa que nós geramos em torno da série é de que nós possibilitássemos para a nossa vida pessoal e comunitária o entendimento de como Deus decidiu comunicar-se conosco. Para que nós não mais pensemos assim, Deus não fala comigo. Deus não diz uma palavra que eu compreenda. Será que Deus não tem interesse em se comunicar comigo? E nós estamos a partir dessa série dizendo que não. Ele sim tem interesse e Ele já tem se comunicado com você. E são pelo menos 5 veículos que nós estamos conversando aqui sobre comunicação de Deus diretamente para o seu coração. De forma que nós não poderíamos mais assumir uma vida dizendo assim, eu vou abandonar essa vida em Deus porque Ele não fala comigo, Ele não se comunica comigo. Não! Ele tem se comunicado, nós temos como perceber a voz de Deus, a comunicação dele, o conteúdo. Ainda, a expectativa nossa, que isso tenha gerado em nós a compreensão do conteúdo da comunicação de Deus para nós. Qual é o conteúdo que Deus quer comunicar a mim e a você nos dias atuais? Ele quer nos salvar e nos incluir em seu movimento de redenção da criação. Deus, sim, está se comunicando com você. Talvez você não queira ver ou desenvolver um estilo de vida que não observa aquilo que Deus está falando, tampando os ouvidos, tampando os olhos para aquilo que Deus está falando e fazendo, mas Ele está fazendo isso. E qual é o intuito dele? Trazer você para perto dele, te salvar de si mesmo, te salvar das instruções que a vida humana por si só desenvolve, marcada por uma questão caída de rebeldia, de separação diante de Deus. E Deus não quer mais que você viva sem Ele. O intuito de Deus, ao comunicar-se com você, é que você nunca mais viva sem Ele, sem estar diante dEle, da presença dEle. E olha, muitas vezes a gente talvez confunda essa questão da presença de Deus, achando assim, entendi, Deus quer estar comigo. Agora, olha os momentos que nós já tivemos no culto de hoje. Como, eu não sei por você, mas a minha impressão é de que todos nós podemos perceber que Deus estava presente conosco. Na ceia, nas orações, nas canções. E eu pergunto para você, foi ruim? É ruim? Estar na presença de Deus? A presença de Deus é altamente
maravilhosa para o nosso coração. E às vezes a gente fica até assim, entendi, Ele quer me salvar, quer que eu esteja na presença dEle. Queridos, não existe maior satisfação para o ser humano do que quando ele está face a face com Deus. Não existe desejo ou saciação de desejo maior do que quando Deus te chama de filho, de filha, e diz, falando o seu nome, eu te amo. Eu tenho até hoje guardado no meu coração o dia de aniversário, quando eu estava numa situação muito complicada aqui em São Paulo, por conta do seminário, sem recursos, e era meu aniversário, sozinho, longe de família, longe de amigos, num lugar barulhento, um sol quente e calor, e eu de manhã disse, Senhor, hoje é meu aniversário, e eu estou sozinho. Mas eu queria falar com o Senhor hoje, e te agradecer. Quando eu comecei a agradecer então a vida que Ele tinha me dado, apesar dos sofrimentos, como eu senti Ele dizendo para mim, Marcelo, hoje o meu presente para você é a minha presença. Quando eu comecei a perceber a presença de Deus, vocês acham que eu queria outra coisa? Vocês acham que eu almejava mais coisas, mais pessoas, algum presente, algum carro, algum apartamento, algum fundo grande de investimento no meu nome? Era a presença de Deus que saciava o meu ser. O que Deus quer comunicar com você é que a sua salvação, Ele está trabalhando pela sua salvação, e a sua salvação é estar diante dEle. O seu ser, do jeito que está, sendo alimentado, conectado na energia de Deus, onde Ele vai te reabastecendo, saciando o seu ser, talvez nas áreas onde você se sente mais desprestigiado, naquelas dores que você não consegue nem descrever, mas é lá onde Deus vem e te abraça e te acolhe no seu ser, não só fisicamente, mas no seu espírito. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos. Eu estou falando desse tipo de salvação, onde Jesus Cristo vem até nós e diz, você é filho, como eu sou filho. E queridos, é isso que nós precisamos compreender que Deus quer para nós. Entenda que Deus sim ouve a sua oração, está trabalhando na sua vida, mas para um fim, que você esteja totalmente enraizado, abastecido, conectado a Ele. Nada mais vai satisfazer o seu ser, senão a conexão com Deus. E assim, entendemos que uma vez nele, Ele quer nos incluir no movimento que Ele está conduzindo e trabalhando na terra, de restaurar a sua criação. Que outras pessoas, e mesmo o ambiente onde nós vivemos, depende dessa nossa conexão. Porque quando nós estamos com Ele, naturalmente Ele vai dizer assim, compartilha com alguém mais, como isso é bom, e como eles também deveriam desfrutar da minha presença. Eu sei, mesmo entre os cristãos, e mesmo entre os cristãos mais dedicados, nem sempre nós encontramos esse entendimento de que Deus quer de nós comunhão com Ele. Mas é isso que Ele espera e tem trabalhado na sua vida. O que está acontecendo à sua volta é Deus tentando te atrair para perto dEle. Dica: quanto antes você se render, melhor. Melhor. Entregue-se a esse imã que Deus está colocando perto de você. Ele encosta e você se sente atraído. E Ele encosta e você se sente atraído. Então largue as forças que estão te travando para impedir que você esteja grudado nele. Esse é o intuito de Deus para você. É isso que Ele quer comunicar. E a expectativa dessa série é que isso tivesse ficado claro
para todos nós. Amém? Até aqui? Vamos então partir para o tema de hoje, o último dessa série Megafone. Deus veio comunicar isso com você através da esperança. E olha o que J.I. Packer vai dizer a respeito da esperança. Enquanto há vida, há esperança, dizemos. Mas a verdade mais profunda é que enquanto há esperança, há vida. Não é enquanto há vida, há esperança, mas enquanto há esperança, então há vida. Tirando a esperança, a vida, com sua variedade fascinante de oportunidades e experiências, se reduz a mera sobrevivência. Você já percebeu que quando você para de esperar algumas coisas, você entra numa rotina automática, fazer o que é obrigatório fazer, você para de viver, você sobrevive àquilo que está à sua volta? E ele continua, se reduz a mera sobrevivência, desinteressante, não gratificante, desolada, monótona e repulsiva, um fardo e dor. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter vivido algum momento de desesperança, dizendo assim, será que a minha vida vai adiante? Será que eu posso esperar alguma coisa boa da minha vida, para esse ano, para esse mês, para essa semana? Será? E a verdade é que se você não tiver condições de esperar, ou seja, de ter esperança diante da vida, você vai entrar numa rotina como essa, né? Onde você está isolado, monótono, repulsivo, as coisas passam a ser um fardo, uma dor. A partir disso, eu quero ler o texto da nossa reflexão de hoje. Bendito Deus, na 1 Pedro 1, de 3 a 9, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha o que esse judeu vai falar a respeito da questão da esperança. Viktor Frankl, uma coisa nesse sentido, ele foi um preso em Auschwitz. E depois de ter passado, sobreviveu, foi para os Estados Unidos, e ele tem escrito e auxiliado muitas pessoas diante do tema O Sentido da Vida. E especialmente ele tem sido uma espécie de consultor para aqueles que estiveram nos campos refugiados. Pessoas que iam até ele buscar algum tipo de conselho para saber como reorganizar a vida. E olha que interessante as palavras que ele coloca. Muitos de nós, desses que estavam refugiados em Auschwitz, muitos de nós disseram a nós mesmos no campo que nenhuma felicidade terrena poderia nos compensar por tudo o que havíamos sofrido. E ainda assim não estávamos preparados para a desilusão. Alguns se tornaram brutais. Alguns apenas murcharam
e morreram. Alguns simplesmente seguraram pensando, se eu pudesse sair, então vou ter o meu sentido na vida de volta. O que ele está falando? Ele está falando sobre as pessoas que passaram por grandes sofrimentos enquanto estavam no campo de refugiado. E de que essas pessoas que estavam lá tinham que sobreviver de alguma forma, correto? Elas estavam diante da possibilidade sim de serem mortas, porém, como que você permanece vivo, preso, diante da ameaça de que a qualquer momento alguém pode vir e acabar com a sua vida? Como que você lida com isso? Você pode nutrir algum tipo de esperança? É sobre isso que ele está falando. Como é que você deixa a sua vida, seu coração animado diante dessa situação tão emblemática e com risco eminente de que você fosse morrer? E ele vai dizer então que alguns se tornaram brutais. Outros insistiam. Falavam assim, não tem muito que eu possa fazer. E outros ficavam nutrindo o seu coração, dizendo assim, se eu sobreviver, eu vou reviver aquelas coisas que eu tinha, minha casa, minha família, meus amigos. Eu quero comentar uma coisa aqui. Quando lá em Gênesis Deus retira Adão e Eva do jardim, ele diz sobre algumas coisas que iam se complicar para o homem e a mulher, para a humanidade. Deus não prometeu vida fácil, correto? Se nós lembrarmos lá atrás e lermos esse texto, nós vamos perceber que Deus colocou algumas coisas difíceis. Por exemplo, para a mulher, a questão da dor do parto não é só a dor do momento do parto, mas a dor de ser mãe, de cuidar do filho ao longo da vida, de educar, de lidar com as crises, as dificuldades, as demandas, a preocupação. A dor do parto é muito mais do que simplesmente a hora que nasce. Muita gente vai falar, não pode ter cesárea, porque senão não vai cumprir, né? Aquilo que Deus deixou, na verdade, é muito mais amplo do que Deus está propondo. Para o homem diz que ele comeria do suor do seu rosto. Ou seja, Deus está dizendo que a nossa vida é difícil. Que nós vamos encontrar adversidades o tempo todo. De que nós não teremos uma vida de bonança simplesmente, mas todos os dias é acordar e matar um leão por dia. Nós já fomos avisados disso, certo? Nós já não lembramos e lemos esse texto em algum momento? Pois é, mas parece que quando a gente se depara com essas coisas, a gente fala assim, olha, eu não sei, a sua vida deve estar boa, mas a minha está muito ruim. E eu quero citar isso porque agora eu gostaria de aprofundar o que ele está dizendo. O Victor vai falar agora sobre 4 formas de você reagir em situações como essas. Ele vai falar dos refugiados, mas eu creio que isso abrange as nossas lutas diante da vida. A primeira forma, então, que você pode lidar com as adversidades ou com a vida é se tornando brutal. Ele vai dizer que lá no campo de refugiados, os brutais, eles decidiam passar por cima dos outros para sobreviver. Se preciso, eles empurravam, condenavam, mentiam, colocavam os outros na fila para que eles se safassem daquelas possibilidades ali de morte. Eles falavam, alguns se tornaram brutais. Essa é uma forma de você talvez reagir diante da vida, diante das lutas, diante das coisas que estão por aí. É você se tornar brutal, você se fecha, você se torna um ignorante, você se torna um grosso, você passa por cima de pessoas, você não ouve o que as pessoas estão dizendo, você não está preocupado com a dor dos outros, você vai adiante fazendo dessa forma e meio que gerando uma esperança de que se você agir dessa forma, você vai vencer. E aqui está uma característica muito clara de qual é a base dessa esperança. A base dessa esperança é você mesmo. Você acredita que com suas forças você pode vencer, você vai chegar lá, você vai sobreviver.
E esse é um tipo de esperança que tem tomado conta, por exemplo, do mundo dos negócios. Quando você pega os livros mais lidos na área de negócios, você vai ter Mao Tse Tung, você vai ter livros de guerras que vão ensinar as pessoas a vencer os inimigos, montar as estratégias, você ser então o cara dos negócios que vai passar sobre todos para que você alcance seu objetivo. E quantos de nós, nos dias atuais, não estamos vivendo assim uma esperança que está totalmente baseada na nossa força, na nossa braveza, quanto eu posso, quanto eu quero. Mas essa não é a forma de viver uma esperança correta. E não é disso que a palavra está dizendo quando ela fala uma esperança viva. Porque de verdade essa esperança ela já tem o seu fim definido. Quando acabar as suas forças, você acabou. Você acabou. Mas às vezes a gente se vê vivendo por esse tipo de esperança, confiando dentro de nós mesmos. A segunda, ele vai dizer assim: muitos desistiram, perderam toda a esperança, com a esperança todo o domínio espiritual. Nós percebemos também que hoje em dia muitas pessoas desistem. A vida é dura, a vida é difícil. Quer saber? Vou fazer o mínimo. As pessoas me chamam, eu vou, ok, mas eu estou ali como alguém que nós poderíamos chamar de um morto-vivo, né? Está morto, mas está ali diante das pessoas. Muitos podem basear a esperança dessa forma. Se alguma coisa acontecer e me for favorável, ótimo. Se não acontecer, tudo bem. Vamos seguir em frente. Cuidado. Não é disso que a palavra fala sobre uma esperança. E não é essa esperança que Deus quer comunicar a você. Ainda, em terceiro lugar, o terceiro tipo, a terceira forma de viver e reagir à vida dura é: se eu puder sobreviver, posso recuperar todas as minhas esperanças. Muitos esperavam que, se permanecessem vivos, sua saúde, família, realizações profissionais, fortuna e posição na sociedade, aquelas coisas que haviam sido sua esperança, seriam restauradas. Se eles pudessem ficar vivos, eles poderiam ter sua esperança de volta. É interessante que no seu livro, onde ele trata sobre essas coisas, ele vai dizer que as pessoas que colocaram esperança nisso, ou seja, recuperar aquilo que estava bom, aquilo que você já tinha experimentado que era bom, quando saíram vivas do campo de refugiados, elas não encontravam aquelas mesmas condições. Às vezes a família também tinha sido massacrada, os bens tinham sido levados, e ele não tinha mais internamente a mesma situação emocional para lidar com as coisas. E eram essas pessoas que especialmente procuravam ele para aconselhamentos, e ele vai dizer que essas pessoas, muitas delas, assumiam o suicídio como caminho, porque elas não conseguiam mais viver, porque elas sobreviveram baseadas numa esperança de que coisas boas que já aconteciam, que já aconteceram em suas vidas, pudessem ser repetidas. Essa é uma forma de esperar projetada de um passado para um futuro que nós não sabemos como é. O problema dessa forma de esperança é que quando as circunstâncias não são conforme a nossa expectativa, a vida acaba. A vida acaba. E aí ele vai dizer então sobre a quarta forma: apenas alguns, poucos, dos prisioneiros mantiveram sua plena liberdade interior e obtiveram uma força interior que os elevou acima de seu destino externo. Ele dizia a eles: a vida só tem sentido se tivermos uma esperança e um significado que o sofrimento e até a morte não podem destruir. Alguns poucos que estavam então no campo de refugiados entenderam que eles precisavam de uma esperança que fosse maior, que conseguisse vencer a possibilidade de morte e de sofrimento. A pergunta é: qual é essa esperança e onde ela está? Uma esperança que seja maior que morte, uma esperança que seja maior que o sofrimento, que não seja baseada na capacidade humana, nem na desistência, e não num passado de coisas boas que você viveu. Qual é essa esperança?
E assim, é quando nós percebemos, então, no texto que nós lemos, onde está essa esperança. E a boa notícia, queridos, a boa notícia é que o texto diz que aquele que pode dar essa esperança, ele veio ao nosso encontro. O texto diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. A resposta diante da questão qual é a fonte de uma esperança que é maior do que a morte e o sofrimento, é de que o único que pode nos dar é Deus, e por conta dele ser misericordioso, ele veio ao nosso encontro. A boa notícia é que ele está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A esperança viva não depende de você, mas depende de Deus vir ao seu encontro. Essa é a boa nova do Evangelho. Deus veio ao seu encontro para te dar a esperança que é maior do que a morte, do que os sofrimentos. E é nessa esperança que nós temos que calcar a nossa vida. Nós temos que colocar o nosso alicerce, construído em uma esperança que vem de Deus. Pastor Tim Keller vai dizer o seguinte: uma esperança viva, uma vez que não é baseada em circunstâncias, significa que quando suas circunstâncias ficam terríveis, quando elas são arrancadas de você, se você é nascido de novo, e você tem essa esperança viva, que não é baseada nas circunstâncias, então a tristeza o leva para a sua alegria. Isso te leva a Cristo, te enraiza mais profundamente, fica mais brilhante, fica mais forte. A esperança que é a esperança viva é a que Deus comunica conosco. É a de que, mesmo se as circunstâncias estão difíceis, mesmo que elas estejam com adversidade, isso vai nos levar a Cristo. E sabe o que acontece quando nós somos e chegamos a Cristo? Como você diria? Eu tento definir, quando nós chegamos a Cristo, que nós encontramos nessa comunhão o ânimo suficiente para a gente continuar, para a gente esperar que Ele venha ao nosso encontro, de que Ele vai nos conduzir por um caminho diferente. É quando nós estamos abatidos e nós separamos o tempo de orar, e abatidos de joelhos oramos, e Ele anima o nosso coração, Ele nos encoraja a prosseguir. Quando nós estamos querendo ser os bravos, os revoltados com a vida, a gente vai orar e Ele fala: não é por aí, não confie em você, mas confie em mim. É quando nós estamos querendo desistir e abandonar tudo, e a gente vai para Ele em oração e fala: Senhor, hoje é o último dia que eu vou tentar, amanhã eu vou abrir mão de tudo. E Ele fala: querido, precisa, amanhã levante-se, lave o rosto, tome um banho, troque de roupa e vamos viver, porque eu tenho mais coisas para você. É a esperança de que quando nós queremos, então, confiar nas coisas boas que nós já vivemos, ou nas projeções de planos que nós temos para a vida, e a gente chega diante dele e fala: Senhor, eu quero que a minha vida seja dessa forma, senão eu vou parar. E Ele diz para você assim: querido, não, você não precisa esperar essas coisas porque você está bem, confie em mim. A esperança viva não é a esperança que está em nós, mas que está em Deus.
Portanto, nós só vamos conseguir viver com essa esperança e sobrepujar, superar, vencer os obstáculos e as lutas da nossa vida quando nós nos aproximamos dele. E ele fala conosco e encoraja o nosso coração. É a esperança que depende dele, da força dele, da capacidade, sabedoria e poder dele para a nossa vida. Olha que o texto fala na sequência que essa esperança, esse trabalhar de Deus, essa esperança viva que ele ministra no nosso coração, leva-nos para uma esperança incorruptível, sem mácula, sem mancha, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. O que Deus sempre vai trabalhar no seu coração quando Ele comunica esperança é para algo sólido, uma herança que ninguém pode destruir. E Ele fala, você talvez não esteja vendo, mas o que eu tenho para você é sólido e estará sempre diante de você. Ninguém pode roubar o que eu tenho para você. Os meus planos para a sua vida são planos maiores do que você pode pensar. A maior notícia a respeito disso foi quando Jesus ressuscitou. Ali Deus estava dizendo para as pessoas, para a humanidade, para mim e para você, que mesmo que a morte chegue até nós, ou seja, mesmo que a pior questão, que é a morte, que nós mais tememos. Imagine um refugiado no campo e a morte podendo chegar diante de si, mesmo que essa morte chegue. Deus estava anunciando na ressurreição de Jesus de que nós não precisaríamos temer, porque a morte para Ele não é limite. A vida não termina com essa morte física. Deus estava anunciando, eu tenho poder, mesmo sobre a morte. Vocês não devem temer, devem esperar em mim, estar em mim e desfrutar cada minuto, cada momento que você está vivo da minha presença. Ainda, como terceira questão que nós vemos nesse texto, essa esperança, ela está guardada pelo poder de Deus, mediante a fé. E ela tem um propósito para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Essa esperança que é viva, poderosa, que supera sofrimentos e morte, ela é uma esperança que nos leva para uma herança que é incorruptível, que não pode ser retirada de nós. E ela não é alimentada pelo nosso poder, pela nossa capacidade, mas pela capacidade e poder de Deus. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente falha, porque você falha em buscar a Deus, a gente falha. Sabendo que Ele é aquele que ministra esperança no nosso coração, às vezes a gente fala e não busca a Deus. E olha que anúncio maravilhoso que a palavra diz. Que essa esperança ela é guardada pelo poder de Deus. Ou seja, mesmo às vezes quando nós não estamos o procurando. E quantas vezes, quantos momentos na nossa vida nós não poderíamos listar, dizendo assim, olha, aqui eu estava jogando a toalha, mas Deus veio ao meu encontro. No poder dele, Ele nos restaura. Jesus falou sobre isso, contando algumas parábolas, por exemplo, como da ovelha, que o pastor vai atrás da ovelha perdida. Como que Deus vai atrás de você e guarda o seu coração, às vezes quando nós queremos desistir. É no poder dele que nós encontramos isso. Então vem a pergunta: se tudo depende dele, se a esperança é realmente viva, a esperança que realmente nos leva à vida, que garante que nós enfrentemos sofrimentos e até medo da morte, que nos faz prosseguir mesmo quando as circunstâncias são contrárias, se isso tudo depende de Deus e é Ele que vem ao nosso encontro e fala conosco, como eu posso responder? E o texto nos diz o seguinte: nisso exultais, no fato de Deus vir ao seu encontro, dele regenerar e ministrar no seu coração uma esperança viva. Se alegre com o fato de Deus ter vindo ao seu encontro. Todos os dias, quando você talvez estiver procurando alguma forma de esperança, eu quero convidar você a se alegrar, porque Deus
já proporcionou um caminho que vai te conduzir para uma vida de esperança. Uma vida realmente viva e não um morto-vivo. Ainda, Deus tem propósitos. Para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele quer alegrar o seu coração. Então, alegre-se com isso. E lembre-se de que Ele está fazendo isso para a sua salvação. Para que você esteja nele e você nunca mais ande sozinho diante da vida dura que nós temos pela frente. Para concluir, então, para nós refletirmos e praticarmos. Em primeiro lugar, deixe a esperança de Cristo tomar conta da sua vida. Parece uma frase super simples, tranquila de entender, mas a prática disso é um pouquinho mais complexa. Existe uma necessidade de nós renunciarmos às esperanças que nós temos nutrido no nosso coração. Existe a necessidade de nós colocarmos a nossa vida diante de Cristo e dizer assim: olha, eu não quero que nenhum outro tipo de esperança lidere a minha vida, mas que a esperança que vem de Ti cuide de mim. E é incrível, porque às vezes a gente faz essa oração de todo o coração aberto, passa meia hora, a gente já está pensando nas outras esperanças. Não, eu vou lá resolver, eu vou fazer isso. Por isso que eu falo, a frase é simples, mas eu quero encorajar você a deixar que a esperança de Cristo tome conta da sua vida. Segundo, medite e confie com constância na esperança de salvação de Deus para você. Você acredita que, de verdade, de coração, você acredita que Deus se encontra com você pessoalmente? De verdade. Ou é mais bonito na teologia do que na prática? Você acredita que Ele olha nos seus olhos, vai fundo no seu coração e diz: eu te resgatei, você é meu, você é minha. Medite e confie, então, de que Ele faz isso com você. Entenda que você é dele e Ele não vai abrir mão de você. Ele não está negociando com Satanás ou com qualquer outra coisa. Não está sobre a mesa a negociação de que você pode voltar a ser de Satanás. Ele diz: não, é meu, você é minha, você é meu. Então medite nisso e deixa essa salvação transformar a sua vida, porque Ele te ama e quer estar na sua presença. E por último, descanse na resposta de Deus para a sua vida. Aqui existe um outro desafio. O desafio dessa frase, que é descanse na resposta de Deus para a sua vida, tem a ver com o fato de nós realmente confiarmos que Ele é soberano. De que tudo que está acontecendo à nossa volta não está oculto a Deus. De que, na verdade, se está acontecendo, Ele está permitindo. E se Ele está permitindo, não quer dizer que Ele não está agindo, mas pelo contrário, que Ele está agindo. Uma forma fácil de ilustrar isso é: se Deus chegasse para você hoje e dissesse: eu quero que você vá me servir lá na Síria, ou junto com o ditador da Coreia do Norte. Você dizer assim: ok, Senhor, eu confio que esse é o seu caminho, então eu vou. Essa é uma forma simples de ilustrar o que é descansar na resposta de Deus para você. Agora, trazendo para a sua vida mesmo na prática, seria assim: o que Deus está te trazendo hoje? Certamente eu não vi ninguém aqui falando que é para a Síria, mas se Ele está te propondo hoje o seu trabalho, as pessoas que estão à sua volta, o cenário em que você está,
Você consegue descansar nele? De que mesmo que talvez esteja doendo, Ele está proporcionando isso. E de que mesmo no meio da bagunça, Ele está no controle. De que talvez você esteja totalmente desorganizado, mas o que você precisa fazer é falar: ok, Senhor, ok, eu quero olhar para o Senhor. Eu quero entender que esse é o trajeto, a trilha, o caminho que o Senhor está propondo para mim. E eu quero fazer disso o melhor caminho para eu viver. Porque muitas vezes eu já questionei a Deus se onde eu estava, no local que eu estava, com as pessoas que eu estava, se era de fato a vontade dele. E às vezes que eu questionava, Deus falava no meu coração assim: Marcelo, se fosse outra coisa, você estaria nessa outra coisa. Mas porque você está nessa coisa, é porque essa é o meu caminho, esse é o meu caminho para você. E quando for mudar, você vai perceber que mudou, e você estará nesse outro caminho. Eu quero dizer para você assim: viva o hoje. O que você tem hoje diante de você é nesse cenário que Deus quer cuidar de você, que Ele quer te salvar, que Ele quer ter comunhão com você. Então, descanse nesse cenário, não se desespere, mas confie na esperança de Deus, que vai te levar um dia de cada vez até onde Ele tem uma herança incorruptível, onde terá um desfecho conforme a vontade, bondade e soberania de Deus, que tem tudo a ver com esse amor incrível que Ele tem pela humanidade. Então, descanse no cenário que você está e desfrute de Deus, mesmo se às vezes as coisas te levam para longe dele. Busque-o e desfrute da comunhão com Ele, porque é isso que Ele quer para você hoje. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar as últimas 2 canções do nosso culto de hoje. Teu amor é incrível, firme e constante. Quero convidar você a ficar em pé. Enquanto eles chegam, quero orar por você. Quero muito, muito que você consiga viver essas 3 questões que nós colocamos aqui como conclusão dessa pregação. Vamos orar por isso na sua vida. Senhor, nós estamos felizes porque o Senhor fala conosco. E Pai, hoje nós falamos sobre um item tão fundamental na nossa vida, que é a esperança. E que o Senhor quer falar conosco através da esperança. E de que não é a esperança baseada em nós, não é uma esperança do desânimo, não é uma esperança das coisas boas que nós gostaríamos, mas é uma esperança calcada, realizada, alicerçada em Ti, que vem do Senhor, que é sustentada pelo Teu poder e que leva para o fim, que é a Tua vontade. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos ensine a experimentar essa esperança viva que vem do Teu trono para o nosso coração, que anima o nosso espírito, que firma nossos pés, que nos faz ter comunhão contigo, que nos faz nos alegrar com as pequenas e grandes coisas que chegam diante de nós, que faz com que nós signifiquemos ou ressignifiquemos os sofrimentos, os medos que nós temos, e nunca nos fará parar, mas que vai nos conduzir para um caminho forte, um caminho de uma árvore como o carvalho, que demora, mas quando ela cresce, faz sombra não só para si, mas para abrigar as aves, abrigar os animais, as pessoas e tudo que estiver à sua volta. Senhor, anime o nosso coração com a Tua esperança, e que nós entendamos que o Senhor é a fonte dela, e que não é longe de Ti que nós vamos a encontrar, mas é aos Teus pés que nós seremos encorajados, reencorajados, para termos uma esperança viva que nos leve para junto de Ti, Pai. Abençoe-nos, Senhor, cada pessoa aqui no momento que está, nas circunstâncias que estão passando, para que seus olhos estejam fitos em Ti. Nós oramos em nome de Jesus.